Thank you very much. We now pass the floor to Judge Luciano Maurice Maia from Brazil. Bom dia a todas e todos, quase boa tarde já. Eu sou aqui no encontro de juízes um convidado que não é um estranho no ninho, mas eu sou do Ministério Público Federal. Atuo na Suprema Corte e no Superior Tribunal de Justiça como vice-procurador-geral da República. Celebremos a alegria do encontro e a riqueza da esperança. Celebremos a coragem de lutar pela justiça. Começo com os agradecimentos ao Santo Papa que permite que tudo isso aconteça, à Sua Excelência Reverendíssima, ao Sr. Bispo Marcelo Sánchez Sorondo, ao Sr. Stefano Zamani, aqui presente, presidente da Pontifícia Academia de Ciências, e a todas e todos participantes pela partilha das vivências e dos conhecimentos. Os Estados partes dos quais provimos têm em comum tratados de direitos humanos de que são parte. A Convenção das Nações Unidas para os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Convenção Americana de Direitos Humanos e o seu Protocolo de São Salvador. Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguai, Peru, Uruguai, têm isso em comum. Conhecer essa normativa internacional e o modo como os órgãos de monitoramento desses tratados os aplicam e os interpretam, ajuda-nos a construir na experiência da interpretação novos modos, novos potenciais para interpretar o nosso direito interno. Com isso, já quero começar mencionando que juntos somos mais, juntos faremos melhor. Conhecer a perspectiva dos tratados internacionais ajuda na construção interna do direito constitucional e do direito infraconstitucional, porque os tratados de direitos humanos estabelecem dimensões das obrigações ali assumidas. A primeira, a dimensão de reconhecer direitos, ou seja, estabelecer na sua normativa e nas suas políticas a existência do direito enquanto tal. Segundo, respeitar esses direitos, o que impõe ao Estado não iniciar nenhuma política, nem legislação que viole aquele direito. A terceira dimensão é a da proteção. O Estado tem o dever de proteger contra violações de terceiros. E, finalmente, a quarta dimensão, que é a dimensão da implementação, e que muitas vezes exige orçamento, exige políticas públicas, exige capacitação, não só dos agentes políticos do Executivo, mas também do seu Legislativo e do nosso Judiciário e do Ministério Público. O professor Jeffrey Sachs fez referência à ideia da progressividade. A progressividade tem essa dimensão de que hoje mais que ontem, amanhã mais que hoje. E hoje nunca menos do que ontem. E aí tem a proibição do retrocesso. Ou seja, a marca da ideia da progressividade vem junto também com a chamada proibição do retrocesso e um outro princípio, a aplicação da norma mais favorável. E, nesse sentido, as nossas leis, as nossas constituições podem ser aplicadas à luz dos tratados internacionais, inclusive porque esses tratados internacionais, na construção da jurisprudência dos comitês, incorporam as boas práticas dos Estados e sempre novas maneiras de melhor implementar o direito são trazidas para os comitês. E esses passam a se tornar o novo patamar mínimo e, portanto, a nova referência de implementação também no âmbito doméstico. Mas se os direitos especificamente mencionados ali são todos para não termos retrocesso, não podemos esquecer que esses direitos humanos, esses direitos econômicos e sociais fundamentais, brotam da democracia e morrem sem a democracia. Portanto, a democracia tem que ser a primeira luta de todos nós pela proibição de retrocesso, porque é no Estado de Direito,
com a separação e a independência entre os poderes e instituições, junto com atores sociais, com atuação firme e independente, que nós construiremos a construção da substância dos nossos direitos econômicos e sociais no nosso cotidiano. E a pergunta passa, então, a ser assim: em todos os estados, o judiciário tem o dever da isenção e da imparcialidade. Quem nos seus estados, quem nos nossos estados, traz ao judiciário as grandes questões dos direitos sociais? O querido amigo brasileiro Jair Soares, aqui presente, da Defensoria Pública, integra uma grande instituição no Brasil, junto com o Ministério Público brasileiro, e são, a cada estado membro no Brasil, e são 26, e mais o Distrito Federal, nós temos ministérios públicos, e temos ministérios públicos especializados, um que atua na Justiça do Trabalho, um que atua na Justiça Eleitoral, um que atua junto às Cortes Militares, e o Ministério Público Federal, que tem atuação nas Cortes Federais, como a Corte da doutora Ana Inês aqui presente. Então, o que é importante nesses ministérios públicos e na Defensoria? É que essas instituições fazem a ligação entre os fatos sociais, os atores sociais, os movimentos sociais, convertem num discurso jurídico competente e traz para as Cortes de Justiça. Ao mesmo tempo em que também tem a dimensão de um diálogo extra-corte, extrajudicial, para tentar implementar avanços nas políticas públicas e nos programas sociais. As preocupações do Papa mencionadas no documento Harmonia, Justiça, Fraternidade e Paz, como lembrados pela doutora Ana Inês há pouco tempo, constam a partir do preâmbulo da nossa Constituição de 1988. Os representantes do povo brasileiro reunidos em assembleia para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulga sob a proteção de Deus a Constituição. É impressionante como esse nosso preâmbulo contém exatamente as 4 dimensões mencionadas pelo Papa, que quer harmonia, que quer justiça, que quer fraternidade, que quer a paz. E também nos nossos estados e na nossa Constituição, como o profeta Isaías, a paz tem que ser fruto da justiça. Há uma outra dimensão que nós, que atuamos com o direito, membros do Ministério Público, defensores públicos e juízes, temos que ter, é uma visão de serviço, autoridade como serviço. Se queremos ser úteis, sirvamos, e sirvamos cada vez mais. Aqui, o Ministério Público Federal no Brasil tornou-se conhecido por uma luta contra a corrupção, que, ao mesmo tempo, neste processo, gerou dificuldades muito grandes, inclusive porque, em vários momentos ou por vários atores, quis esquecer o dever de respeitar as garantias fundamentais no direito penal. E a essas garantias fundamentais no direito penal que aprendemos com o professor Zaffaroni aqui. O professor Zaffaroni, que é referência no Brasil também e no mundo, a essa garantia do direito penal. Nós acrescentamos a garantia do direito constitucional e a garantia do direito internacional dos direitos humanos. E não deixo de lembrar-me e lembrar a todas e todos aqui, os juízes e as juízas são as garantias das garantias. Não esqueçam os seus papéis e nunca esqueçam o seu dever de serem a voz que faz calar as injustiças para falar o direito. A nossa Constituição trata dos temas abordados pelo Papa Francisco, que são as preocupações: terra, trabalho e teto. Quem luta por terra, quem luta por trabalho, quem luta por teto, recebe da sociedade abastada o mesmo estigma que é dedicado àqueles que precisam de teto, precisam de terra, precisam de trabalho. Mas esse é o dever de levantar-se com coragem
levantar-se sem medo em defesa. E para simplificar algo que junta todas as dimensões, é o sentido de lutar em defesa dos direitos dos índios no Brasil. Para os índios, terra é vida, porque simultaneamente é o seu espaço de reprodução física e cultural, é o seu espaço onde realiza o seu trabalho e produz a sua cultura, é o espaço em que tem o seu teto, muitas vezes sendo ele um céu cheio de estrelas. Mas são essas as estrelas que o iluminam permanentemente, e são com elas que ele caminha ao longo da vida. Então, entender que há esses índios que o Ministério Público e a Justiça Federal e o Supremo Tribunal Federal têm assegurado o direito, como está na Constituição, a outras dimensões. E o Papa acaba de retornar da Romênia, onde foi fazer a defesa dos Roma, os assim chamados ciganos. A semana passada, no dia 24 de maio, que é no Brasil o Dia Nacional dos Povos Ciganos, o Ministério Público também celebrou essa diversidade. E nós também temos uma imensa luta para fazer com que os ciganos sejam respeitados, com a educação inclusiva, com saúde, com lugares de acampamento, com acesso à água encanada e acesso à coleta dos seus resíduos na sua vivência, e especialmente condições de trabalho do qual extraem uma subsistência e superação do preconceito. Nessa nossa experiência aqui, temos atitudes e percepções que nos orientam nos novos caminhos e nos novos modos de caminhar. Precisamos aprender com os fatos e conhecer a realidade. E precisamos, como Guimarães Rosa a dizer, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Muito obrigado.